Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações neste dia e sempre. Vamos hoje estudar o capítulo 3 de Daniel, um capítulo cheio de emoção, muita fé, uma fé vivida na prática, uma fé que não é sentimento, mas uma fé que é racional, uma fé que nega-se o próprio eu, a própria vida, para não negar o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos hoje comigo para mais um estudo. Meu nome é Vanessa, espero que vocês aprendam comigo, que possamos cada dia mais estudar mais a palavra do Senhor, viver uma vida de comunhão com Ele, praticar os ensinamentos que o Senhor nos deixou na sua palavra, na sua Bíblia Sagrada, que possamos nos deleitar, que possamos nos alegrar com a palavra de Deus. Então, vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Abençoa todos aqueles, ó Pai, que estiver fazendo esse estudo junto comigo, que possamos, ó Deus, aprender com a história desses homens, que possamos, ó Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, estar, Senhor, diante de Ti, sem culpa, sem mancha, sem mácula, assim como o Senhor nos diz. Com o poder de Deus, com o poder de Jesus em nossas vidas, nós podemos vencer, Senhor, qualquer tentação. Abençoa-nos neste momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, vamos lá, o capítulo de Daniel, capítulo 3. Bem, eu vou usar minhas anotações e também hoje estou usando aqui a Bíblia Legado, é uma Bíblia de estudos bíblicos, tem comentários aqui de Ellen White. A gente é acostumado a pegar tantas Bíblias com comentário de vários teólogos. Aqui tem um comentário de Ellen White. Essa Bíblia é King James, 1611. Então vamos lá, vamos ler. Vou dar aqui só uma pequena introdução deste capítulo, que diz assim. Então a estátua vai falar dos três jovens ali, Ananias, Misael e Azarias, a fé desses jovens que renunciaram a sua própria vida para obedecer ao Senhor, não adorando imagens de escultura. Então, essa estátua aqui, que Nabucodonosor levantou, representa, a gente pode fazer uma ligação com o decreto dominical que será no futuro próximo, bem próximo. Podemos fazer essa ligação do capítulo 13 de Apocalipse. Então, se você quiser ter uma ideia de como será a imagem da besta que vai ser levantada, então estude o capítulo 3, é muito bom. Então, aqui a gente vê Nabucodonosor tentou ele representar o sonho que ele teve. No capítulo 2, ele teve um sonho numa estátua com várias partes de metais preciosos. Então, cabeça de ouro, braços e peito de prata, os quadris, o tórax aqui de bronze e as pernas de ferro. E ele ouviu ali atentamente o que Daniel falou a respeito do sonho, a interpretação do sonho, mas Nabucodonosor não ficou tão feliz assim não. Passou-se pouco tempo depois que Daniel interpretou o sonho, com a ajuda de Deus, claro. Nabucodonosor, ele logo endureceu novamente o coração, endureceu a cerviz e resolveu fazer aí um protesto contra este sonho. Então ele levantou uma estátua de ouro. O que Nabucodonosor queria dizer com isso? A estátua que ele havia sonhado, ele representava a cabeça. E ele faz agora uma estátua toda de ouro, querendo ali profetizar, mostrar que o reino de Babilônia seria eterno. Não teria mais Medopécia, Grécia, Roma, que ia
substituir Babilônia. Ele queria ser um reino eterno. Então ele se faz ali até de um falso profeta, né? O que Nabucodonosor ele fez também neste momento foi unir o poder civil dele, de rei, com o poder religioso, né? Ele usou o poder civil e a religião dele. Então, até o próprio nome, né? Nabucodonosor. Nabo significa um deus pagão. Donosor significa protege a coroa, ou seja, um termo civil, um termo religioso. E ele uniu aqui e fez um decreto que a gente vai ver aqui nos capítulos, no capítulo, o que ele faz, né? Então, vamos ler aqui o capítulo 3, versículos 1 até o 5. Então, segue comigo a leitura, pega a tua Bíblia e lê junto comigo. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e sua largura 6 côvados, o que equivale a 30 metros de altura e, no caso aqui, 3 metros de largura, equivale a isso. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Era uma província aí, um local bem estratégico. Então, o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governantes e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então, os príncipes, os governantes e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então, um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, essa foi a proclamação do rei Nabucodonosor. Inicialmente, né, ele faz essa proclamação para toda a politicagem ali, todos os políticos, toda a liderança de Babilônia e das outras nações na qual Babilônia era rei. É o mesmo que hoje vamos supor, um governante, um presidente, ele chama todos os deputados, senadores, governantes, prefeitos, vereadores, chama logo eles e faz um comunicado. E aí depois que ele faz esse comunicado às lideranças, ele manda fazer um comunicado a todo o povo comum. Então foi assim que aconteceu. Primeiro ele chama os líderes e depois ele informa, ele proclama ao povo. Nesse momento desse evento, o povo de Israel ainda não tinha passado pela terceira invasão, pois essa terceira invasão ela só aconteceu no ano 586. Então, provavelmente, o rei de Judá estivesse presente neste momento. E onde estava Daniel? Daniel não estava aqui. A gente pode ver que Daniel não foi apresentado. E se ele tivesse lá, com certeza ele estaria junto com
os jovens Ananias, Misael e Azarias também. Mas acredita-se que Daniel estava em algum serviço em que o rei havia mandado, em alguma outra província mais distante de Babilônia. Você notou que ele primeiro manda que os instrumentos ali tocassem para poder preparar o povo para adorar a estátua? Pois é, a música, ela tem preparado o povo para adorar ou a Deus ou a Satanás. A música sempre foi e sempre será uma invocação, ou a Deus ou a Satanás. Você pode ver aí as músicas seculares. As danças sempre remetem à sexualidade, sempre remete à sedução. Então, às vezes até um ato, né? Simula até o ato sexual. Então, isso mostra que o povo está sendo preparado para a prostituição, né? Embora muitos não façam de fato, mas as insinuações ali com o corpo, isso infelizmente a gente vê que é bastante visual, né? A gente consegue ver. Mas infelizmente hoje tem entrado no meio cristão muitas músicas que não agradam ao Senhor. E infelizmente a gente vê isso nas igrejas hoje. Na nossa igreja adventista do sétimo dia, nós vemos muitas reuniões que se fazem, mas que a música ali não é um louvor a Deus. Deus não aceita bateria, Deus não aceita tambores, Deus não aceita músicas com ritmos de rock, com esses ritmos pagãos. Deus, ele tem o seu próprio estilo musical e ele só aceita se for assim. Nenhuma mistura com o mundo. Existe um texto muito conhecido, eu acho, de muitos adventistas, de Ellen White, que diz assim: as coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos e tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Olha, o estilo de música aqui seria tão forte no meio que não deveríamos confiar nas pessoas com relação a decisões retas. Então, um culto em que tem músicas com tambores, né, que hoje são a bateria, instrumentos de percussão, e que tem um estilo rock, né, a síncope, músicas muito sincopadas, rock mesmo, não são ritmos que vai adorar ao Senhor. E infelizmente as pessoas elas ficam emocionadas, sentimentalizadas. Isso não é fé. Isso não é fé. Então essas pessoas tomando decisões, não podemos confiar nelas. Aqui diz mais também: uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o alarido, o barulho, para ter um carnaval. Um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Sabe esses hinos que as pessoas ficam levantando a mão e fecham os olhos e ficam cantando com todo aquele sentimentalismo, até pulam? Isso não agrada ao Senhor. Isso não é operação do Espírito Santo, de jeito nenhum. Quando o Espírito Santo ele está em nós e ele nos batiza, ele nos leva a obedecer ao Senhor e não a fazer contrário ao que o Senhor deseja.
aí ela termina dizendo assim: essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira como é dirigida. Está lá no livro Eventos Finais, página 159. Então, cuidado com aquilo que se chama de louvor, né? Que possamos ter cuidado ao escolher o nosso louvor, que é um elogio ao Senhor. O louvor é para Deus, não é para atrair jovens, não é para atrair crianças. O louvor é para cultuar a Deus, é para engrandecer ao Senhor. É Ele que deve aceitar o louvor. É Ele. E quando a gente está em conformidade com a palavra do Senhor, a gente também se sente mais perto de Deus, com um louvor ali agradável ao Senhor. Então vamos mais aqui. A música ela preparou, né, o espírito dos adoradores. Então vamos ver os versos 6 e 7, que diz assim, de Daniel 3. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Então aqui fala algo assim tremendo, né? Toda nação, todas as nações, todo o povo se prostraram diante da estátua. Todo o povo. Então, aqueles que não foram conquistados pela música foram aqui ameaçados de morte. Então, é isso que irá acontecer, né, no decreto dominical. Eles vão atrair com um falso dia de adoração, vai começar a apelar, dizendo que é para salvar o planeta, é para unir as famílias, é para ter o devido descanso. E aí aqueles que não aceitarem, que não concordarem e que irão alertar as pessoas, eles serão chamados de extremistas, de terroristas, contra o bem comum, e aí esses vão ser perseguidos e vão ser mortos. Então vamos ver aqui. Interessante que aqui, nesse quadro geral, há 3 grupos. Existe o primeiro grupo, e esse primeiro grupo eram os pagãos, os que acreditavam que a estátua realmente era um deus. E eu posso sempre linkar, né, com o fim do tempo, profecia para isso, que no momento em que for dado o decreto, muitos irão crer que o domingo é realmente o dia do Senhor. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são aqueles que não crê que a estátua ela é um deus, mas eles se ajoelham e adoram a estátua por medo de ser morto. E interessante que também haverá um segundo grupo nesse momento aí do decreto, que serão aqueles que não creem que o domingo é o dia do Senhor, mas que vão aceitá-lo como sendo o dia do Senhor. Por quê? Por medo de ser perseguido, por medo de perder seu emprego, com medo de não poder comprar nem vender, e esses irão aceitar a marca da besta. E é interessante, né? Porque a marca da besta, lá em Apocalipse, fala que é na mão ou na testa. Aqueles que vai aceitar o domingo como sendo realmente o dia do Senhor, eles receberão a marca na testa. Porque na testa, né, mente, representa que ela está em conformidade, ela crê. E na mão é apenas aqueles que não crê, mas que por medo de perder
suas vantagens, o emprego, sustentar sua família, esses irão servir, né? Vai ser na mão. E o terceiro grupo, aqui na estátua, né? Aqui nesse momento, a gente vê, no decorrer do estudo a gente vai ver, que apenas 3 não se dobraram à estátua. Esse é o terceiro grupo. Aqueles que não aceitam, aqueles que ficam de pé, que foram os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. E também, linkando aqui com os eventos finais, os 144 mil ali de Apocalipse 14, eles não irão aceitar o decreto e permanecerão firmes com Cristo Jesus. Firmes, é claro que haverá muitas pessoas que não irão aceitar e essas irão, por perseguição, irão morrer e ficarão vivos para a volta de Jesus, os 144 mil. A gente vai ver isso no decorrer do estudo. Vamos ver aqui os versículos 8 até o 12. Diz assim: Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que sejas lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, olha a acusação aí, há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes pagãos que o rei deu para eles, para Ananias, Misael e Azarias. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu erguiste. Imagine que esses homens aqui são os mesmos nos quais Daniel pediu para que o rei não matasse. E Daniel junto com Ananias, Misael e Azarias. Então, por causa desses 4, esses homens, esses caldeus e todo o que estavam com eles, foram livrados da morte. E agora esses homens querem a morte de Ananias, Misael e Azarias. Então, veja aí como é o caráter desses homens de Babilônia. Então, esses homens, eles eram patriotas ao extremo, tudo pelo seu país. E assim como aconteceu no futuro próximo, assim acontecerá no futuro próximo. Aqueles que não se submeterem aos reclamos, né, da imagem da besta, dos governantes, serão entregues pelos seus próprios parentes. Então, aqueles que não aceitarem, né, o domingo papal, irão ser entregues por seus próprios parentes. Eles irão ser tratados como terroristas, que não estão a favor do mundo, né, não estão a favor da paz mundial. Esses homens, né, os caldeus, agora voltando para Daniel, esses homens, eles acrescentaram detalhes ao falar que os jovens não faziam caso do rei. Os jovens, né, os Ananias, Misael e Azarias, eles se submetiam a tudo que o rei Nabucodonosor mandava. É claro que menos aquilo que estivesse contrário aos estatutos e à lei de Deus. Eles eram mais fiéis a Deus do que aos homens. Então, ele falando, né, que eles ali não faziam caso de ti, mas eles eram homens fiéis ao rei. E apenas nesta questão, eles jamais iriam obedecer.
Vamos ler os versículos 13 até o 18. Isso mesmo, até o 18. Diz assim: Então, Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, então, trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem. Mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Olha aí um desafio ao Deus de Ananias, Misael e Azarias. Que diz mais: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas, se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Que fé tremenda! É essa fé. É essa atitude, é essa decisão que nós devemos tomar hoje, diante das coisas, das tentações pequenas relacionado ao que eles passaram. Eles eram homens como nós somos, com tendências pecaminosas, com natureza pecaminosa, mas eles não cederam à tentação, eles não amaram a própria vida mais do que a Deus. Essa deve ser a nossa decisão. Para que nós possamos tomar decisão como essa, irmãos, nós precisamos hoje, tentarmos viver de acordo com a palavra do Senhor. Ninguém que hoje vive uma vida em pecados deliberados, conhecidos, irão estar prontos para o dia em que for levantada a imagem da besta e o decreto dominical acontecer. Tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não vai conseguir. É preciso que hoje nós possamos perseverar em obedecer ao Senhor. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Ele nos dá força para obedecer. Creia, porque assim como ele deu a esses jovens, ele também dará a nós. Precisamos crer como pessoas cristãs, pessoas vitoriosas e não como derrotados. Pensamos que a gente venha a crer que Deus pode nos dar força, poder para resistir ao mal, resistir ao pecado. Então, Nabucodonosor, ele desafiou a Deus. Houve outro rei que desafiou a Deus, que foi Faraó. Quando Moisés fala para Faraó deixar o povo ir adorar no deserto, ele diz: quem é esse Deus para que eu deixe que você vá? Isso é ateísmo. Isso é ateísmo. E ele fez esse desafio. Deus aceitou o desafio, irmãos. E nós vimos, a gente já viu em Êxodo as pragas que caíram ali no Egito. E agora, nesse momento, Deus é novamente desafiado por Nabucodonosor. E ele aceita o desafio. A gente vê isso nesse capítulo maravilhoso. Ao mostrar a sua fé, ao mostrar a sua atitude, a sua coragem, o rei teve muita raiva. E ele manda que esquentem a fornalha 7 vezes mais.
Sabe, Deus poderia livrá-los da fornalha, mas Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Então Deus, ele foi mais glorificado por aqueles homens indo à fornalha do que não indo à fornalha. Veja, Deus, ele foi mais glorificado por João Batista ao falar ele a verdade. Deus foi glorificado, ele foi decapitado. Deus foi mais glorificado ali do que se ele não tivesse falado a verdade para Herodes. José glorificou mais a Deus indo para o Egito como escravo do que não indo. Daniel glorificou mais a Deus indo para a cova dos leões do que não indo. Veja, Deus, ele libertou esses homens. Deus libertou José no Egito. Deus libertou Daniel na cova. Deus libertou esses homens na fornalha. Às vezes acontece a morte, como foi de João Batista. Mas Jesus exaltou João Batista, dizendo que ele era o maior dos profetas. O maior dos profetas. Então, mesmo que João Batista tenha sido decapitado, mas ele glorificou a Deus. E com certeza, eu creio que ele é um dos anciãos que está lá com Deus, com Cristo. Mas isso é uma crença minha. Por nossa obediência ao Senhor, ele é glorificado. Muitas pessoas gritam, glória a Deus. E diz que Deus está sendo glorificado aí. Não. Deus é glorificado quando a gente obedece a Ele. Glória significa a reputação de Deus, caráter de Deus. Então, quando a gente obedece a Ele, quando a gente se alimenta do que é correto, quando a gente veste o que é correto, quando a gente prega a palavra do Senhor, quando a gente evita o pecado, nós estamos glorificando a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então, é assim que a gente glorifica ao Senhor. Obedecendo, não é gritando como muitos fazem aí, né? Vamos ler agora os versos 19 até o 25 de Daniel 3. Diz assim: Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então, olha o milagre acontecendo. O rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente, falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens na fornalha de fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Que bênção! Que cena linda que o rei viu. Interessante aqui, falando um pouco da ordem do rei, é que ele manda que se esquentasse a fornalha 7 vezes.
Ora, a gente pode até fazer um paralelo com as 7 pragas que cairão sobre a terra quando houver o decreto de morte. Já que aqueles 3 jovens, eles receberam o decreto de morte, sendo lançados na fornalha 7 vezes mais aquecidas, então a gente pode fazer um paralelo. Esses 3 jovens permaneceram vivos dentro da fornalha. E quem permanecerá vivo quando Deus lançar as 7 pragas? Somente os 144.000 permanecerão vivos. E eles permanecerão vivos em um momento em que não haverá mais intercessor. E como que eles permanecerão sem o intercessor? Sem alguém que possa ali, sem Jesus, que já vai ter se levantado ali do trono, que não vai estar mais intercedendo por eles. Então, há um comentário muito marcante no Espírito de Profecia que ela fala assim, tá lá no livro Primeiros Escritos, página 64 e 65, que diz assim: vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse sua mão e a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe fosse a visão removida e que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi, como nunca antes, a importância de pesquisar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara: virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem e recebem o seu sinal em suas testas ou em suas mãos. Terrível praga. Terrível será, e eles não estarão mais com o seu intercessor. E como eles vão viver, né, sem um intercessor? Eles precisam hoje vencer o pecado, para que neste momento eles venham se limpar mais ainda, se santificar mais ainda. Como diz lá em Apocalipse 22, aquele que estiver limpo, que se limpe mais, aqueles que estiver sujo, que se suje mais. Então não haverá mais entre os santos pecado, e eles vão viver ali aqueles momentos sem o intercessor, mas o Espírito Santo de Deus estará com eles sempre. Falando e voltando, né, para aqui para o versículo 20, comentando, esses homens, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram como ovelhas. Se o rei ordenasse que eles andassem até a fornalha, eles andariam até a fornalha, porque eles eram obedientes. E por que será que o rei manda que homens fortes, os mais fortes de Babilônia, pegassem e atassem e lançassem eles na fornalha? O rei, ele queria mostrar que aqueles jovens eram perigosos para a Babilônia. Ele queria mostrar para todo mundo que eles eram pessoas perigosas. Então, quando houver também um decreto e vier também ali o decreto de morte, isso
vai mostrar para todo mundo, vai insinuar que os santos, os que permanecerem em Cristo, são perigosos. Para que todos creiam nisso e fiquem ainda mais no engano. Vamos ler agora, terminar a leitura, capítulo do verso 26 até o 30. Diz assim: Então, Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus. Sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães, os conselheiros do rei. Viram estes homens, e sobre seus corpos o fogo não teve poder nenhum. Nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação e língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ora, eles eram tão obedientes que foi preciso o rei mandar para que eles saíssem da fornalha. Que história de fé, que história de perseverança. Eles não amaram a própria vida. Eles não amaram a si próprio mais do que a Deus. Eles permaneceram fiéis, mesmo em meio à fornalha. Quando João, o evangelista João, ele foi lançado num barril de fogo, num barril de azeite quente, ele proferiu as palavras. Ele disse assim: O meu Salvador sofreu terríveis humilhações, sofrimentos, agruras, nunca experimentou o pecado. Porém, eu sou homem pecador. Então, com alegria sofrerei esse juízo. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, 570. As palavras de João causaram tremendo impacto. E os mesmos homens que colocaram João no tonel de azeite quente, foi eles que tiraram o João de lá. Você vê como é possível glorificar a Deus em momentos difíceis, em momentos de grande tribulação? Tenha certeza que essa que você está passando aí, ela pode servir como um óculos para que você enxergue a Deus melhor. Faça um propósito com o Senhor. Se entregue ao Senhor. Assim como Deus, ele usou escravos para pregar ao rei, ele também hoje será pregado. Deus também hoje nos usará para pregar a mensagem para muitos que estão. Sejamos fiéis, sejamos persistentes, que possamos mostrar ao mundo que nós somos cristãos, que todos possam olhar para nós e não ver em nós nenhum pecado, que todos possam ver em nós que somos testemunhas cabal de Cristo. Nós podemos, em Cristo Jesus, nós podemos, pois Deus, como diz lá no livro de Judas, versículo 24,
poderoso para nos impedir de cair. Creia, creia e você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigada por este estudo, que possamos, ó Deus, aprender com o caráter desses 3 jovens e permanecermos firmes ao teu lado, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja entre amigos, seja entre os meus familiares, os nossos familiares, que possamos nos manter firmes, obedientes, sermos testemunhas de ti, Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Tchau, tchau e até o próximo estudo.